E aí, pessoal? Esse canal já tem pelo menos uns 70 vídeos sobre Stable Diffusion e pelo menos uns 4 deles são sobre instalação do Stable Diffusion. Esse aqui vai ser o quinto, mas não sai desse vídeo ainda, porque esse vídeo vai ser diferente de todos os outros que você já viu nesse canal e vai ser diferente de todos os outros que você já viu por aí pelo YouTube, porque nesse vídeo a gente vai aprender não só a usar e instalar o Stable Diffusion, mas a gente vai aprender tintim por tintim cada detalhe da instalação e do uso. Por exemplo, por que a gente precisa, afinal de contas, instalar Python e Git para daí instalar o Stable Diffusion? Qual que é a diferença de Stable Diffusion e Stable Diffusion Web UI? Qual que é a diferença de Checkpoint, Safe Tensor e Diffusers? Para que eu preciso instalar as bibliotecas de C++ da Microsoft? Afinal de contas, para que serve tudo isso? É só seguir o que dizem por aí e o que dizem nos tutoriais? Ou você quer realmente saber por que você está fazendo tudo isso? Se você é desse segundo grupo de pessoas, então esse vídeo é para você. Vamos lá! Então vamos começar olhando o que diz a Wikipedia sobre o Stable Diffusion. Tá aqui. Stable Diffusion é uma ferramenta de Deep Learning, um modelo de texto para imagem lançado em 2022. Olha só, super novinho o Stable Diffusion, tem um pouquinho mais de um ano. E ele é isso, um modelo de texto para imagem. Eu dou um texto para ele, como esse aqui, ó, uma fotografia de um astronauta andando de cavalo, e ele me dá uma imagem como essa aqui. Tá, e quem fez o Stable Diffusion? Já está respondido aqui embaixo, olha só, pesquisadores da CompVis e também da Runway, com doações da Stability AI. Então a Stability AI foi a empresa que colocou o dinheiro e as empresas que fizeram, CompVis e Runway. E quem pode rodar? Está escrito aqui, olha só, qualquer dispositivo que suporte CUDA. E afinal de contas, o que é CUDA? Vamos pesquisar. De novo, estamos aqui na Wikipedia, olha só, CUDA, Compute Unified Device Architecture. É uma arquitetura proprietária. Proprietária quer dizer que não é aberta. Ela tem um dono. Quem que é o dono? NVIDIA. Olha só, a empresa que fabrica as placas de vídeo aí para os gamers é dono dessa tecnologia chamada CUDA. E o que faz o CUDA? Está escrito aqui, ó. Ela permite que o software, qualquer software que use essa plataforma CUDA, use a GPU para processamento para propósitos gerais. Quer dizer, não só para jogos. Ou seja, ela permite que sua placa de vídeo, sua GPU, seja usada para processamento matemático, que é exatamente o que esses modelos de inteligência artificial precisam. Tá bom, agora que eu li isso, eu sei que eu preciso ter uma GPU da NVIDIA para conseguir rodar o Stable Diffusion. É possível rodar só com CPU? É. É possível rodar com GPU da AMD? É. Mas ele é primariamente feito para quem tem GPUs da NVIDIA. Esse vídeo vai ser para quem tem GPUs da NVIDIA. Tá bom, e como que eu sei se eu tenho uma GPU da NVIDIA? Né? Eu acho que isso é meio óbvio, né? Você vai olhar no seu computador e vai ver se tem. Mas deixa eu te mostrar como é que você confere isso. Bom, aqui no Windows é fácil. Você vai em Device Manager e ó, no gerenciador de dispositivos, você vai ir aqui ó, em Display Adapters e aí você vai ver, ó. Eu tenho duas placas, inclusive, ó, a RTX A4500 e uma RTX 3060. Você provavelmente vai ter uma só. Mas se eu clicar aqui ó, nesses Display Adapters, eu vou ver que o driver que eles estão usando é um driver assinado pela Microsoft, um driver aqui, ó, versão 31.0.15. Esse não é o driver da NVIDIA que eu preciso. O driver da NVIDIA eu confiro aqui embaixo, olha só. Eu vou ver que tem esse íconezinho aqui, se eu clicar nele, ó, NVIDIA Settings, e aí se eu clicar aqui em Help e System Information, eu vou conseguir ver qual é a versão do driver que eu estou usando, ó, 536.67. Aí sim, se esse aqui estiver mostrando uma versão próxima aí de 500 e alguma coisa, é porque você está com o driver correto da NVIDIA para sua placa de vídeo, ou seja, você tem tudo o que precisa para você rodar o Stable Diffusion. Tem uma segunda maneira de conferir. Você vai aqui no terminal, então abre uma janela aqui do terminal e digita NVIDIA-SMI. E olha só, ele vai mostrar também aqui em cima o driver que você está usando, 536.67, e vai mostrar a sua placa de vídeo. Tá aqui a minha placa de vídeo na posição 0, a RTX A4500, e na posição 1, a RTX 3060.
Tá, mas vamos supor que você tem a placa de vídeo, você tem certeza, você está olhando o seu computador e vê a placa de vídeo lá dentro, ela aparece lá no Device Manager do Windows, mas não aparece aqui. Você não tem esse programa do NVIDIA Settings. Como é que você instala ele? Ó, você vai aqui no Google, digita NVIDIA Driver e a primeira opção que vai aparecer, NVIDIA Driver Download. Quando você clicar, você vai ver essa tela aqui, onde você vai poder escolher a sua placa de vídeo. Então, no meu caso, eu tinha escolhido aqui NVIDIA RTX, aí eu coloquei aqui, ó, série RTX, coloquei aqui o produto RTX A4500, que é a minha, o Windows 11, e aí mandei procurar. Ele acha aqui o driver, né? Dá até para ver que esse driver é mais recente do que aquele que eu tenho, esse aqui é o 537.58, e aí eu faço o download e instalo esse programa. Se você tiver outra placa de vídeo, como aquela minha segunda placa de vídeo ali, então provavelmente você vai ter que ir aqui na GeForce, né? E aí você vai ver se você tem a série 40 ou a série 30, ou a 20, ou até a série 10, né? Mas vamos supor que eu estou fazendo para mim a 3060, então eu vou aqui na série 30, escolho aqui a 3060, de novo Windows 11, blá blá blá, em inglês, do Search, aí ele acha aqui o driver, eu faço o download e instalo. Depois que eu instalar, aí sim vai aparecer esse programinha aqui do NVIDIA Settings. Tá bom, agora eu já tenho certeza que eu tenho a placa de vídeo, já tenho certeza que o driver da NVIDIA pro CUDA já está instalado, então agora sim eu quero instalar o Stable Diffusion. Onde que eu vou? Dá uma olhada aqui, ó, e você vai ver que tem o site da Stability AI aqui. Então, tá aqui, sitezinho da Stability AI, a empresa que colocou dinheiro, né, para fazer o Stable Diffusion. E aqui para baixo eu vou ver os modelos dele, ó. Tem um próprio Stable Diffusion que tá aqui em primeiro, Stable Audio e Stable LM, que é de Language Model, né? Seria um equivalente a um chat GPT. Bom, a gente está interessado hoje no Stable Diffusion. Então tem um try aqui e tem um download code. Então eu quero fazer o download do código porque eu quero instalar aqui no meu computador. E olha só, foi direcionado para um site chamado GitHub. E eu tô na página do GitHub da Stability AI, a empresa, né, que colocou dinheiro para fazer o Stable Diffusion. Tá, mas cadê o programa? Cadê o Stable Diffusion? Onde que eu baixo ele? Eu quero instalar ele aqui no meu computador. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu falar para vocês primeiro o que é um programa. Vamos pensar num dos programas mais simples que tem aqui no Windows. Calculadora. Olha só, eu acho ele aqui no menu do Windows, clico e olha só, tem um programa aqui de calculadora. Mas afinal de contas, o que é esse programa? Como que ele aparece aqui na minha tela? Como é que eu executo ele? De onde que ele vem? Vou mostrar para vocês. Vamos abrir aqui o Windows Explorer e vamos lá para dentro da pasta onde o Windows está instalado. Então vou lá para o meu C++, pasta do Windows, e aqui para baixo eu vou encontrar uma pasta chamada System32. Aqui dentro, se eu fizer uma busca, eu posso digitar aqui, ó, Calc. E aí eu acho um programa aqui, olha só, Calc. Vamos copiar esse programa e levar lá para minha pasta de downloads. Olha só, agora eu tenho o programa Calc aqui na minha pasta de downloads, é uma cópia. Se eu der 2 cliques aqui, tcharam, olha só, a calculadora do Windows está aqui. Ou seja, o programa da calculadora nada mais é do que um arquivo. E que arquivo é esse? Se eu for aqui em propriedades, eu vou ver que é um arquivo, ó, com a extensão exe, calc.exe. O que é exe? Executável. É um programa executável. Agora deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Vou fechar essa calculadora aqui e vou abrir de novo o meu terminal do Windows. Então estou na minha pasta de usuário, né? O apply é o nome do meu usuário, para você deve ser um outro nome. E aí vou usar o comando cd, que é change directory, mudar de diretório, diretório é pasta, tá? Para entrar na pasta de downloads. Então eu vou digitar down aqui e apertar tab, ele completa para mim. Dou enter, entrei na pasta de downloads. Vou dar o comando agora ls, list, comando listar, para ver todos os arquivos que estão aqui dentro. E olha só, eu encontro o calc.exe aqui. Ou seja, ir aqui pelo meu terminal, usando os comandos cd e ls, é a mesma coisa que navegar entre os diretórios aqui pelo Windows Explorer e entrar dentro de um diretório. Olha só, o calc.exe que eu vejo aqui no Windows Explorer é o mesmo calc.exe que eu vejo aqui no terminal. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu posso executar esse calc.exe daqui. Digito calc, ó, aperto tab para ele completar ali com o .exe, e se eu der enter aqui, olha só o que acontece, a calculadora é aberta.
A mesma coisa que acontece quando eu dou 2 cliques aqui pelo próprio Windows Explorer. Tá bom, e por que você está me mostrando esse negócio de terminal? E por que você está me mostrando que existe um programa .exe que eu posso executar aqui pelo terminal? Porque eu quero te dizer que você pode escrever os seus próprios programas, os seus próprios arquivos .exe que executam e fazem alguma coisa. Mas agora deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. O que tem dentro desse calc.exe? Bom, para fazer isso, eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou arrastar o calc.exe aqui para dentro. Olha só, tem 1 trilhão de coisas aqui que eu não consigo entender. Um monte de letras e símbolos aleatórios. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é um programa escrito em linguagem de máquina. Essas instruções aqui não podem ser lidas por um ser humano, como a gente consegue ver aqui. Mas o processador do seu computador sabe como interpretar isso aqui e fazer o programa rodar. Esse programa não foi escrito desse jeito. Ele provavelmente foi escrito usando C ou alguma outra linguagem de programação. E aí, esse código-fonte, que é aquele código que uma pessoa humana consegue entender, foi convertido para a linguagem de máquina, que é essa aqui, que você está vendo no calc.exe. Mas como que eu crio o meu próprio programa em C? Como que eu crio uma calculadora dessa, um calc.exe? No Windows, para fazer isso, você pode usar o Visual Studio Code, que eu já tenho instalado aqui no meu computador. Mas se você quiser instalar, você vai baixar o programa Visual Studio Installer. Por esse programa, você vai instalar o Visual Studio Code, que eu já instalei. Inclusive, se eu clicar aqui em modificar, vocês vão ver que eu instalei um pacote chamado Desenvolvimento em Desktop com C++. Olha só, ele está aqui, ó, checado. Então, eu tenho todas as ferramentas aqui que eu preciso para desenvolver um programa com a linguagem de programação C ou C++. Agora que a gente já tem tudo que a gente precisa para desenvolver em C, vamos criar nosso próprio programa. Então, eu vou abrir o VS Code, criar um novo arquivo de texto. Ele vai pedir aqui para eu selecionar qual linguagem que eu quero. Vou dizer que eu quero aqui em C, e aí vou colocar um código de exemplo aqui, só para a gente ver como funciona. E esse é o código. Eu estou importando uma biblioteca de I/O, Input, Output, que é para fazer entrada e saída de dados do meu programa. Estou criando aqui uma nova função chamada main, é a função principal aqui do meu programa, e ela só faz uma coisa. Ela imprime na tela a mensagem Hello World, printf, e aí ela retorna 0, que é o código de retorno para que meu programa termine. Vou salvar isso aqui dentro da minha pasta de downloads e vou chamar esse código de hello. Já vou deixar aqui para salvar com o tipo C, então salvei. Se eu olhar aqui no Windows Explorer, eu já consigo ver meu programa aqui, ó, hello.c. Então, se eu der um listar aqui no terminal, também vejo aqui hello.c. Esse hello.c é um arquivo de texto, ele só tem uma extensão .c ao invés de .txt, mas é um arquivo de texto normal. Isso aqui é o código-fonte do programa. Mas agora, como é que eu transformo esse programa aqui, que ainda está em texto, eu tenho o código-fonte aqui, o hello.c, como que eu transformo isso num hello.exe? Para isso, eu tenho que usar o programa de compilação do C para o Windows, que é o CL. Só que esse programa CL não vai funcionar aqui no PowerShell normal. Para isso, eu tenho que abrir aqui um novo PowerShell nesse formato aqui, ó, Developer PowerShell. Aí, aqui sim o CL vai funcionar, olha só. Então, eu vou lá para minha pasta de usuário, com cdtil, entro de novo na pasta de download, dou listar aqui, ó, consigo ver que está aqui dentro do programa, e agora sim eu consigo dar um cl hello.c para compilar o arquivo hello.c e transformar ele, ó, listando aqui, ó, no arquivo hello.exe. E agora sim, se eu executar esse hello.exe, olha só, eu consigo ver a mensagem Hello World, que foi o que eu implementei lá dentro do código-fonte. E é assim que os programas executáveis são feitos. O bom dos programas executáveis é que se você quer distribuir o seu programa, basta você pegar esse arquivo aqui, ó, no meu caso aqui o hello.exe, e você manda ele para quem você quiser. Isso é tudo que a pessoa precisa para executar esse programa.
E é assim que os programas executáveis são distribuídos. Ou você manda o exe direto, ou você manda um outro exe, que é um instalador, que daí vai instalar o programa. Mas é só uma maneira de encapsular as coisas. No final das contas, é um programa executável escrito em linguagem de máquina e que ninguém consegue entender o código. Se eu tentar abrir aqui, ó, o hello.exe, do mesmo jeito que eu fiz ali abrindo pelo Notepad, mas agora eu vou usar o comando cat aqui do terminal, olha só, é só uma tripa aqui de códigos, caracteres especiais que ninguém consegue entender. Só o seu processador que vai entender isso. Ou seja, ninguém consegue modificar esse programa. Ele é um programa fechado. Tá bom, mas afinal de contas, para que a gente está falando de programa em C, compilação? Eu só queria instalar o Stable Diffusion, é só isso que eu quero. Então vamos voltar lá para o Stable Diffusion, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Voltamos aqui para a página do GitHub do Stable Diffusion, e não tem nada aqui falando sobre Stable Diffusion de verdade. Olha só, é só um monte de coisa, mas não diz bem como instalar. Então vamos voltar ali na Wikipedia, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Se a gente continuar lendo sobre o Stable Diffusion aqui, a gente vai chegar numa parte de licenças. E aqui diz, olha só, diferente do DALL-E, o Stable Diffusion fez o seu código-fonte disponível. Ou seja, ele é um modelo de código-fonte aberto, é de graça e você consegue ver o código-fonte dele. Mas olha aqui, continua. Juntamente com os modelos, os pesos pré-treinados. Ah, então tem uma diferença entre o código-fonte do Stable Diffusion e os modelos, que são os pesos pré-treinados. O que eu preciso não é o código-fonte, porque o código-fonte vai me dar só uma maneira de gerar o Stable Diffusion. Mas eu não quero gerar o Stable Diffusion. Na verdade, para gerar o Stable Diffusion, eu precisaria de algumas centenas de GPUs e talvez alguns milhões de dólares. Custa muito caro treinar um modelo. O que eu quero são os modelos com os pesos pré-treinados. E isso eu não estou encontrando aqui. Nessa página eu não estou encontrando os pesos. Mas eu vou pesquisar aqui por pesos e... olha só, os pesos estão em outro lugar. Não estão no GitHub, estão no Hugging Face. Então vamos lá para o Hugging Face. E agora sim, eu estou num lugar que pela primeira vez está falando, ó, Stable Diffusion, então estou no caminho certo. E se eu for nos arquivos e versões, eu começo a ver algumas coisas aqui, ó, bem grandes, ó, arquivos de 6.94 GB. Isso aqui sim parece um modelo de IA. Eu acho que é isso aqui que eu preciso. Por outro lado, eu estou aqui no Stable Diffusion versão XL. Extra Large, super grande. Essa aqui é uma versão que foi lançada há pouco tempo atrás, poucos meses atrás. Eu não vou falar dela agora, mas eu já vou adiantar para vocês. Não é essa versão que vocês querem. Se vocês estão começando, vocês querem a versão 1.5. Vou falar disso mais tarde. Mas enquanto isso, vamos lá para a versão 1.5. Digito o Stable Diffusion aqui na caixa de busca e, olha só, acho o Stable Diffusion 1.5. Tá lá, ó, na Runway ML. Lembra? Runway foi uma das empresas que fez o Stable Diffusion com o dinheiro que a Stability AI colocou. E agora sim, se eu for aqui em arquivos e versões, também vejo uns arquivões bem grandes aqui, ó, 4 GB, 7 GB, mais os da versão 1.5. Ou seja, é isso aqui que eu quero. É por aqui que eu começo. Mas esses arquivões bem grandes que tem aqui em arquivos e versões não são arquivos .exe, como aquele da calculadora. Ou seja, eu não posso executar esse Stable Diffusion. Esses arquivos aqui são só modelos, ou pesos, né, como estava sendo chamado ainda agora. Quem que vai executar esses modelos? Voltando lá em Model Card, eu vejo que tem um código-fonte aqui. É um código-fonte que usa o modelo e aí sim faz a geração da imagem. Ou seja, o modelo é só parte dessa coisa toda. O modelo é como se fosse o motor de um carro. O motor não funciona sozinho. Eu preciso do resto do carro para fazer o motor funcionar. E o resto do carro é um programa. Só que esse programa não está escrito em C. Esse programa está escrito em Python. Meu Deus, mais uma linguagem de programação. Nem é C, é Python agora. Quer dizer que eu vou ter que escrever código-fonte em Python? Não, mas você pode. E aí vem a resposta daquela primeira questão que eu falei lá no começo do vídeo. Quando eu vou instalar o Stable Diffusion, para que diabos que eu preciso da linguagem de programação Python? Porque o Stable Diffusion não roda sozinho, ele é só um modelo.
Você precisa de um programa para rodar o Stable Diffusion, e esse programa é escrito em Python. Então vamos instalar a linguagem Python para a gente ver como é que isso funciona? Pronto, estou aqui em python.org, e aí já vou clicar aqui em Downloads, e aí já vou clicar aqui em Download Python. Não, você não vai clicar nesse Download Python, porque aqui vai baixar a versão 3.12, e você vai precisar baixar a versão 3.10.6. Por que isso? Respondo daqui a pouco. Por enquanto, só confia, vamos lá. Então vamos aqui para baixo, ó, procurando por um release específico. Sim, estou procurando pelo 3.10.6. Eu vou achar ele aqui pelo meio dessa tripa aqui de muitas versões, olha só. E tá aqui a versão 3.10.6, olha, lançado em 2 de agosto de 2022. Vocês lembram lá na página da Wikipedia do Stable Diffusion que dizia que ele foi lançado em 2022? Seria uma coincidência que ele precisa justamente de uma versão que foi lançada em 2022? Vocês acreditam em coincidência? Eu não acredito. Então vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Vamos baixar Python 3.10.6, olha só, uma figurinha aqui bem bonita de uma cobra enrolada no número 3.10, e eu baixo a versão para Windows 64 bits. Pronto, baixado, agora eu posso ir aqui na minha pasta de downloads, está aqui ó, Python 3.10.6, clico 2 vezes, instalar agora, então já clico em instalar agora. Não, primeiro você clica aqui ó, adicionar Python 3.10 ao path, ao caminho do Windows. Quer saber por quê? Já vou explicar daqui a pouco também, vamos instalar primeiro. A instalação está quase terminando e terminou? Sim, com sucesso. Então, só fechar. Posso digitar Python aqui e começar a fazer coisas em Python? Não posso, ó, digitei Python e ele está me mandando lá para a loja da Microsoft Store para baixar o Python 3.11, que a gente já sabe que não funciona, não é o que a gente quer, não baixa isso aqui, fecha esse negócio. Lembra que a gente marcou lá na instalação para adicionar o Python 3.10 ao caminho? Sabe para que serve isso? Vou mostrar para vocês. Então, vou aqui no menu do Windows, vou digitar aqui, ó, Environment Variables, que são as variáveis de ambiente, ó. Abriu essa caixa aqui, clico em variáveis de ambiente e olha só o path do Windows aqui, ó. Path do Windows é isso aqui, é esse valor que está aqui. Se eu clicar 2 vezes, olha só, ele realmente adicionou alguma coisa do Python aqui na posição 1 e 2 do path do Windows. Para que serve isso? Quer dizer que quando eu tentar localizar Python aqui pelo terminal do Windows, ele vai procurar o Python que está instalado nessas pastas aqui. Por que eu digitei Python e ele não achou? Porque eu tenho que reiniciar meu terminal para isso aqui fazer efeito. Então, cancela, cancela e cancela, e eu vou fechar meu terminal e abrir de novo. Fechei o terminal, abri o terminal de novo, e agora, se eu digitar Python, tcharam, Python 3.10.6. Foi encontrado porque está lá no path do Windows. Então, uma das coisas que mais dá erro na instalação do Stable Diffusion é o pessoal instalando Python sem marcar aquela caixinha. Se não marcar aquela caixa, o terminal do Windows nunca vai encontrar o Python, mesmo que ele esteja instalado. Para sair daqui, aperto Ctrl D, mas já dá para ver que o Python está instaladinho, funcionando, e o mais importante, o terminal consegue achar ele. Tá bom, entendi tudo. Eu tenho que ter o Python para eu escrever o meu programa que vai usar o Stable Diffusion. E eu preciso do Python 3.10.6 porque é o maldito Python, a maldita versão que estava em uso quando o Stable Diffusion 1.5 foi lançado. E aí muita coisa que foi feita para essa versão específica. Se você instalar uma versão mais nova, vai começar a dar pau, porque ele precisa de coisas específicas dessa versão. Tá bom, instalei a versão correta. Vamos escrever nosso programa agora? Então vou lá para minha pasta de downloads, onde eu já tenho um programa em C, e eu vou escrever um outro programa, dessa vez em Python. Vai ser o hello.py. Vou abrir aqui o meu VS Code, que está só com o hello.c. Vou dar um novo arquivo aqui, ó, novo arquivo de texto. Ele vai dizer selecione linguagem. Eu vou escolher a linguagem Python dessa vez. E aí, olha só a diferença. Para eu escrever na tela em Python, a única coisa que eu preciso fazer é print. E aí aqui eu escrevo a mensagem que eu quero, Hello World. Salvo.
Olha só, print hello world, não, nada a ver, vai ser hello, com a extensão de Python, que já está aqui, mando salvar, vou estar aqui para ver, ó, já tem o meu hello.py aqui, se eu olhar aqui pelo meu Windows Explorer, eu também já consigo ver o meu hello.py, ele escondeu a extensão, mas aqui ele mostrou aqui, ó, um código-fonte de Python. E como é que eu compilo Python? Aí é que tá, Python não é uma linguagem compilada, Python é diferente. Python é uma linguagem interpretada. Você não precisa fazer o exe dele, basta você ter o código-fonte. E aí você coloca assim, ó, Python hello.c não, .py, e executa. E olha só, tá aqui ó, meu Hello World, mais ou menos como eu tinha aquele Hello World do meu programa em C, só que esse aqui está sendo feito a partir do Python. Tá, mas espera aí. Se não tem exe, se o Python não gera executável, então quer dizer que se eu quero distribuir esse meu programa, passar esse meu programa para outra pessoa usar no computador dele, eu tenho que dar o meu código-fonte? Pensa lá no C. No C eu tenho o código-fonte, que é esse carinha aqui, ó, que eu consigo editar, mudar o programa se eu quiser, mas eu gero o executável, o hello.exe. Quem quiser usar pode pegar só o executável. Ele não vai conseguir mudar meu programa e só com esse executável ele já tem tudo que ele precisa para usar. No Python não tem executável, então eu tenho que dar o meu código-fonte. Quer dizer que todo mundo vai conseguir alterar meu programa se quiser. Sim. E pior, se não tem executável, então a pessoa vai ter que instalar o Python do jeito que eu instalei, para daí conseguir rodar esse comando no terminal e rodar o meu programa. Sim, a pessoa que quiser rodar seu programa vai ter que ter o teu código-fonte, com a possibilidade de mudar o que ela quiser, e ela vai ter que instalar Python no computador dela. Então o Python tem uma filosofia bem diferente. É uma linguagem interpretada. Eu preciso tanto do interpretador, que é o próprio Python, quanto preciso do código-fonte do programa. Muito diferente de C, né? Que é uma linguagem compilada. Tá bom, você já me enrolou um tempão. Primeiro ficou falando de C, depois falou de compilador, depois falou de Python, depois falou da diferença entre linguagem interpretada e linguagem compilada. Mas cadê o Stable Diffusion? A gente não fez o programa do Stable Diffusion ainda. Vamos fazer então esse programa. Vamos voltar aqui no Hugging Face do Stable Diffusion 1.5 e olha só, o programa já está aqui. Então, na verdade, basta a gente copiar e colar isso aqui num arquivo texto e mandar rodar, né? Vamos ver se funciona. Copio, vou lá no meu Visual Studio Code, vou criar um novo arquivo de texto, vou dizer que a linguagem é Python, vou colar aquele código-fonte aqui e vou salvar. Vou chamar isso aqui de SD. Vai ser o sd.py, o nome do arquivo. Tá aqui, ó, sd.py. E já estou vendo que está dando um erro aqui, olha só. Importação de diffusers não pode ser resolvida. Então, primeira coisa, vamos olhar esse código-fonte para a gente entender o que ele faz. A primeira linha é uma importação. Eu estou importando um script chamado Stable Diffusion Pipeline de uma biblioteca chamada Diffusers. A segunda linha é outra importação. Eu estou importando tudo de uma biblioteca chamada Torch. Daqui a pouco a gente vai ver para que servem essas duas coisas. Essa linha número 4 aqui é só uma variável chamada Model ID. Pense numa variável como se fosse um post-it. Eu tenho um post-it, eu estou chamando esse post-it de Model ID, vai ser o nome dele. E no post-it eu estou escrevendo isso aqui, runwayml/Stable Diffusion 1.5. A quinta linha é importante. Eu estou usando aquele script lá do Stable Diffusion Pipeline que eu importei lá na linha 1, e aí sim eu estou carregando o modelo, que no caso é o modelo Stable Diffusion 1.5 da runwayml, e estou carregando aqui num pipe. Na sexta linha, eu estou dizendo, olha, esse pipe vai ser executado no CUDA. Interessante, quer dizer que não vai rodar na minha CPU, vai rodar lá na minha GPU, na minha placa de vídeo da NVIDIA, lembra? CUDA, tecnologia proprietária da NVIDIA. Então aqui eu estou direcionando para ser usado o Stable Diffusion na minha placa de vídeo, na minha GPU. Linha número 8, estou escrevendo meu prompt. O que eu quero? Eu quero uma foto de um astronauta andando de cavalo em Marte. Linha 9, essa é uma linha importante, ó. Eu estou pegando aquele pipe que eu criei lá em cima, usando o script Stable Diffusion Pipeline,
tô passando o prompt para dentro dele. Lembra, o prompt é como se fosse um post-it, né? É só uma coisa escrita. Então tô passando esse prompt lá para dentro dele e tô dizendo, gere uma imagem. E aí, a linha 11, importante também, tô mandando salvar essa imagem no arquivo astronaut_rides_horse.png, ou seja, no arquivo PNG de imagem. Simples o programa, né? Só é simples porque a gente está importando duas bibliotecas muito importantes. A biblioteca aqui do Diffusers, que vai carregar o meu modelo, então ele já vai fazer um monte de coisa para mim, sem eu ter que escrever o código. E a biblioteca de Torch, que é a que vai usar o modelo de IA. Depois a gente fala mais sobre Torch. Então, vou salvar aqui, vou lá para a linha de comando e vou mandar executar o programa sd.py. Vai gerar a minha imagem, agora finalmente não. Não, deu erro. Olha só, módulo não encontrado, Diffusers. Ele não encontrou a biblioteca de Diffusers. E meio que eu já sabia disso, porque olha só, tá com um erro aqui, ó. Tá dizendo que ele não consegue resolver a biblioteca Diffusers. Por quê? Bom, lembra que eu falei que o programa só tá simples assim porque eu estou usando duas bibliotecas que estão fazendo quase tudo para mim? Ou seja, eu não preciso ficar na mão tendo que carregar o modelo na GPU e daí começar a executar. Essas bibliotecas meio que fazem tudo para mim em comandos bem simples. Só que eu não tenho essas bibliotecas instaladas e esse é o problema. Tá bom, então eu vou instalar as bibliotecas. Eu já vi que com Python o jeito de instalar bibliotecas é com o comando pip. Então basta eu digitar aqui, ó, pip install e aí colocar o nome da biblioteca, dar enter aqui e aí ele vai instalar. Mas não faça isso. Por quê? Vamos dar uma olhada lá na página do pip sobre a biblioteca Diffusers. Pronto, já estou aqui na página do pip, então tá aqui ó, a biblioteca Diffusers, versão 0.21.4, tá aqui o comando que eu preciso para instalar, ó, pip install diffusers, que foi aquele comando que eu quase executei lá na linha de comando, mas que eu não dei enter, e agora eu vou falar sobre por que você não deve dar esse comando diretamente como eu estava fazendo ali. Se eu clicar aqui ó, em Release History, eu vou ver que tem muitas versões dessa biblioteca. 0.21.4, 0.21.3, 21.2, 21.1, e se eu rolar aqui para baixo, meu Deus, ó, tem talvez uma centena, sei lá, mas está perto disso, de versões, ó, desde a versão 0.0.1 de maio de 2022. Ou seja, se eu simplesmente der aquele comando, qual versão que eu vou instalar? Se eu simplesmente der pip install diffusers, vai instalar a versão 0.21.4, a última. Mas dependendo do programa que você esteja executando, o programa vai precisar de uma versão mais nova ou mais antiga. Ou seja, se você der direto um pip install diffusers na sua linha de comando, ele vai sempre tentar instalar a mais nova. E se você tiver um programa que precisa de uma versão mais antiga, esse programa vai dar pau. Então a gente precisa de um jeito de isolar os ambientes. O ambiente desse meu programinha que eu estou fazendo agora tem que estar isolado de outros programas, para que ele tenha a sua própria versão do Diffusers que não conflite com a versão que os outros programas precisam. Para fazer isso, eu vou criar uma nova pasta e vou jogar esse programinha para dentro dessa pasta. Então volto aqui no Windows Explorer, vou clicar aqui para gerar uma nova pasta, vou chamar essa pasta de SD, pode ser qualquer nome, estou chamando de SD, e vou jogar o meu programa SD lá para dentro. Obviamente que eu vou ter que reabrir o programa SD aqui no Visual Studio Code para que eu consiga continuar editando ele. Pronto, já tenho meu programinha na pasta e agora aqui pela linha de comando posso entrar lá naquela pasta SD com o comando cd, né, que é o change dir, estou mudando de diretório para entrar na pasta SD. Se eu mandar listar com ls, estou vendo o meu programinha sd.py e agora como é que eu isolo? Eu isolo com um comando do Python chamado python-m venv, que é Virtual Environment, é isso que significa venv. O que ele faz? Eu dou um nome para o meu Virtual Environment. Eu vou chamar de venv mesmo, então estou criando um venv chamado venv. Pode ser um pouquinho confuso, mas você pode dar outro nome caso você queira. Dou esse comando, vai demorar alguns segundinhos e eu vou ver que dentro daquela minha pasta SD, agora tem uma pasta chamada venv. Para que serve essa pasta? Para que quando eu instalar uma biblioteca, ao invés dele instalar essa biblioteca para todos os programas, ele instala dentro dessa pasta aqui. E aí essa biblioteca vai ficar específica
do meu Virtual Environment que eu cliquei aqui para CD. Ou seja, agora esse meu programinha SD tem as bibliotecas dele todas dentro de uma pasta que só ele lê. Tá, mas como é que eu vou dizer para o meu programinha sd.py que ele tem que procurar as bibliotecas dentro dessa pasta VM? Para isso, eu tenho que mandar ativar esse Virtual Environment. Para fazer isso, eu faço assim, ó, venv/scripts. Então, dentro de venv tem uma pasta scripts e dentro da pasta scripts tem um executável chamado activate. Então, olha só, quando eu der esse comando, ele muda dizendo que a partir de agora ele está dentro de um Virtual Environment, esse verdinho aqui. Agora sim eu posso começar a instalar as minhas bibliotecas, porque elas vão ser instaladas dentro dessa pasta de venv. Ou seja, agora eu posso dar um pip install diffusers para ele baixar aquela biblioteca. Olha só, está instalando, então é só esperar mais um pouquinho e está instalado. Será que agora, se eu mandar rodar, o meu programa vai funcionar? Ah, agora ele não está achando torch. Então, a primeira parte já deu certo. Diffuser já não é mais um problema, está instalado. Eu preciso agora do torch. Seria então só dar pip install torch e aí vai funcionar? Não, o torch é mais complicado. Para explicar por que é mais complicado, eu vou vir aqui na página do projeto, é o PyTorch. E aqui ó, tem um get started, começar. Então, olha só o comando que eu preciso. Eu quero instalar um Torch estável, versão 2.1.0. Quero instalar para Windows, quero instalar via pip, quero instalar para Python, e olha só, eu tenho uma versão que funciona com CUDA 11.8 e outra que funciona com CUDA 12.1. Qual delas que eu preciso? Pois é, a gente não falou disso, mas a gente precisa instalar o CUDA na nossa máquina. Aí vocês vão se perguntar, pera, o CUDA já não está instalado? Não foi aquele driver da NVIDIA que eu instalei? Não, aquilo ali é o driver da NVIDIA, não é o CUDA em si. Ele até vem com uma espécie de mini CUDA lá dentro, mas não é o CUDA completo, ou seja, não tem todas as bibliotecas que a gente precisa. Para instalar o CUDA, a instalação tem que ser feita à parte. Então eu venho aqui no bom e velho Google, digito aqui ó, CUDA 11.8, e aí ó, tem uma página CUDA Toolkit 11.8 Downloads. Clico aqui e aí começa, né? Quero instalar para Windows, na arquitetura x86, para o Windows 11, quero instalar via um instalador que é exe, e aí eu consigo fazer o download, ó, download bem grandinho, ó, download 3.0 GB. Só depois que você instalar isso aqui é que você vai ter o CUDA de verdade na sua máquina. Como que eu sei que foi instalado? Porque quando você instalar, você vai conseguir rodar esse programa aqui, ó, NVCC. Se eu colocar "-v", eu consigo ver a versão. Então, olha só, eu tenho o CUDA 11.8 instalado, porque eu já fiz isso antes, tá, pessoal? Então, a princípio, vocês conseguiriam rodar o Stable Diffusion sem ter instalado esse CUDA completo. Mas eu recomendo que vocês já façam essa etapa. Baixa aquele arquivão ali e já instalem o CUDA. Existem duas grandes versões que vocês podem instalar, como a gente viu lá pelo site do PyTorch. Pode ser o 11.8, pode ser o 12.1, que é bem mais recente. Eu recomendo, por enquanto, instalar o 11.8, porque é a versão que funciona melhor com a maioria dos aplicativos de IA. Muitos deles ainda não foram atualizados para usar o 12.1. Só que lembrem, a instalação do CUDA é uma coisa que eu acabei de recomendar que vocês façam. O que a gente está fazendo aqui é instalar o PyTorch, uma biblioteca de Python para lidar com o CUDA. Então a gente vai copiar esse comando aqui ó, no 11.8 e aí sim a gente leva lá para a linha de comando, lembrando, ó, a gente está dentro do nosso Virtual Environment. Dentro é a maneira de dizer, o Virtual Environment está ativado, para que o nosso programa sempre procure as bibliotecas dentro da pasta venv que a gente criou. Tá bom, colo aqui, ó, pip install torch, só que olha só o resto que a gente não sabia que ia ter que escrever, ó. Tem que escrever tudo isso, inclusive dizendo que é um PyTorch compilado para CUDA 11.8. Esse aqui vai demorar. Aqui tem mais ou menos uns 2 GB que vai ser baixado, então essa instalação do Torch demora uns minutinhos. Enquanto vai instalando, deixa eu falar de uma outra coisa para vocês.
Vocês viram que tem aqui ó, um ROCm e que tem um CPU? Quer dizer que você consegue fazer o Stable Diffusion rodar na sua CPU. Se você instalar um torch que direcione para a CPU, que era exatamente aquilo que a gente ia fazer. Ó. A gente ia dar pip... ignore o pip3 por enquanto. A gente ia dar um pip install torch. Se a gente não tivesse vindo aqui na página do PyTorch para ver que a gente precisaria colocar essa linha de comando bem mais longa, né? Então, se a gente fizesse só isso, a gente estaria direcionando o nosso Stable Diffusion, por causa do torch, a executar na CPU. Ou seja, ia ser uma geração de imagem muito demorada, porque na CPU demora bem mais. A gente usa a GPU justamente para acelerar todo esse processo. Então, se você der só pip install torch, você vai estar instalando um torch para CPU. Vai ser lentão. Você não quer isso, você quer fazer um torch para CUDA, né? Tanto é que nosso programa, ó, ele dá um pipe para CUDA. Se a gente instalasse aquele torch lá normalzinho, aqui a gente teria que dizer, se eu não me engano, CPU aqui, para que ele executasse via CPU. Não é o que a gente quer, nosso programa quer executar via CUDA e por isso a gente está fazendo a instalação do torch compilada para CUDA 11.8, lembrando que a gente deveria ter feito antes a instalação do CUDA, que a gente baixa os drivers aqui na NVIDIA. O negócio vai ficando complicado, né? Mas agora pelo menos você está entendendo. Para que precisa de Python, para que precisa de CUDA, para que precisa de torch, por que esse processo é tão chatinho, né? Por que tem o Virtual Environment, né? Que é para não confundir as bibliotecas. Agora as coisas começam a fazer sentido. Ah, outra coisa que eu não falei. Lembra que eu disse que não funciona em placas da AMD? Então, funciona sim. Só que na AMD não existe CUDA. CUDA é uma tecnologia proprietária da NVIDIA. Mas na AMD tem o ROCm, é uma outra biblioteca. Só que olha só, ROCm não tem para Windows. Então, para fazer funcionar em placas da AMD, você teria que ter Linux no seu computador. Tem gente que faz uns hacks malucos e que faz funcionar com ROCm e um Windows, mas aí é um hack mesmo, tipo, é um chuncho, uma gambiarra, porque oficialmente não tem suporte. Tá bom, olha só, enquanto a gente falava esse monte de lero-lero, o Torch foi instalado. Quer dizer que agora eu já instalei o Diffusers e o Torch. Então, se eu mandar executar o programa, vai funcionar? E olha só, não funcionou. Precisa de mais uma coisa. Tá dizendo aqui que eu preciso dar um pip install transformers. Pois é, aqui no programa nem tem um import de transformers. Só que alguma dessas bibliotecas precisa do transformers internamente e ele não foi instalado. Então tá bom, eu vou dar um pip install transformers aqui e vamos torcer para que seja a última coisa que a gente precise. Tá bom, transformers instalado e lá vou eu de novo tentar executar meu programinha de Stable Diffusion. E olha só, ele falou que eu preciso dar um pip install accelerate, mas não é obrigatório. Ele tá fazendo alguma coisa, olha só, tá correndo uma barrinha ali. Será que ele tá realmente gerando uma imagem? E olha só, meu programa terminou. Foi até o fim e voltou para a linha de comando. Vamos dar uma olhada aqui no Explorer. E, olha só. Astronauta andando de cavalo. Tá aqui minha imagem, olha só. Um astronauta andando de cavalo. Não é a melhor das imagens, né? Mas fez. Vamos mandar rodar de novo. Eu quero ver se ele gera uma imagem um pouco mais bonitinha. E terminou. Vamos dar uma olhada lá na imagem do astronauta. Essa aqui ficou um pouco melhor, né? Tudo bem, tem alguns erros ainda, mas ficou legal. Então, quer dizer que tá funcionando. Pois é, tá funcionando, olha só. Baixamos o Stable Diffusion, escrevemos o nosso próprio programa, que usa o modelo do Stable Diffusion e que gerou uma imagem pra gente. Olha só, quem diria, hein? Quer dizer que você não precisa instalar aqueles Automatic 1111, Invoke AI, Conf UI, aquelas coisas? Não, você não precisa. O Stable Diffusion funciona sem aquilo, você pode escrever o seu próprio programa em Python. Mas agora a gente chega num outro problema. Vamos dizer que você quer distribuir esse seu programinha super simples, o sd.py. Você quer que outras pessoas usem esse programa. Como é que você vai distribuir? Você pode pegar esse sd.py e mandar por e-mail, né, para as pessoas? Funcionaria? Funcionaria. Mas não é assim que a maioria das pessoas faz. O que eles fazem? Eles geram uma conta no GitHub e criam um repositório. E agora a gente começa a entender para que serve o GitHub. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu já tenho uma conta no GitHub, tá? Essa aqui, ó.
a Applied Intelligence Lab. Qualquer pessoa pode criar uma conta lá, é de graça. Então cria uma para você. Eu já criei minha conta, mas eu não tenho um repositório. Repositório é um lugar onde eu coloco os meus arquivos. Mas eu tenho essa opção aqui, ó, começar um novo repositório. Então eu vou criar um novo repositório chamado SimpleSD, Stable Diffusion Simples. E esse repositório vai ser público. Então vou criar um repositório. Olha só, repositório criado, tá aqui, ó, SimpleSD. Só que não tem nenhum arquivo dentro desse repositório. E ele está me dizendo aqui, ó, como que eu configuro isso, como que eu faço para mandar arquivos para cá. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, e é lá pela linha de comando. Mas antes eu preciso instalar o Git, porque GitHub é uma coisa, Git é outra. Então eu vou aqui na página git-scm.com e vou clicar aqui, ó, Download para o Windows. Faço o download de 64 bits, versão standalone. Tá aqui, ó, na minha pasta de downloads, duplo clique, e aí vou dando aqui, ó, próximo, próximo, não vou mexer nada aqui. Só vou levar essa instalação até o final clicando em próximo, 1 milhão de vezes. Agora a instalação está sendo feita, terminou, diz aqui para ver as release notes, não quero ver nada disso, e vou finalizar. Se eu voltar aqui na linha de comando e escrever git, nada acontece feijoada. Por quê? Porque o Git foi instalado, só que essa sessão já estava aberta. Então eu vou fechar aqui e vou iniciar novamente aqui o PowerShell. Se eu escrever Git agora, tcharam, funciona, né? Mesma coisa que aconteceu ainda agora com o Python. Tive que reiniciar o terminal. Tá bom, agora eu posso voltar lá para minha pasta de downloads com o comando de cd. Lá dentro da pasta de downloads, eu tenho a minha pasta SD, que é onde está o meu programa, tá aqui, ó, o programa sd.py está aqui dentro, só que eu quero fazer com que essa pasta esteja sincronizada com aquela minha pasta que eu acabei de criar no GitHub, né, aquele meu repositório. É mais fácil criar uma nova pasta do que sincronizar essa, então vamos pelo jeito fácil. Vou voltar um nível aqui com cd ponto, então estou dentro aqui da minha pasta de downloads, e aqui dentro eu vou rodar um comando de git clone, que vai criar uma pasta e sincronizar ela com o meu repositório lá na nuvem. Parece complicado, mas vocês vão ver que é super simples. Volto aqui na página do GitHub, lá do repositório que eu acabei de criar, e copio essa parte aqui, ó. É fácil, é só clicar nesse botãozinho aqui. Agora eu volto lá para o terminal. Lembrando, ó, tô aqui na pasta de downloads, que é onde vai ser criada a pasta nova. Escrevo git clone e aí coloco aquele comandinho lá, né, que é aquela URL, que é a URL que leva lá para o meu repositório. Dou Enter. Olha só, clonou o repositório. Ele até deu um warning aqui, ó, parece que você clonou um repositório vazio. É um repositório vazio mesmo, não coloquei nada lá. Mas olha só, se eu mandar listar aqui, ó, eu já vejo que eu tenho uma pasta chamada SimpleSD. Eu consigo ver essa pasta, inclusive, lá pelo Windows Explorer e ela está vazia. Agora eu vou entrar nessa pasta. Tá aqui ela, realmente com ls está vazia. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar o meu programinha que está lá na pasta SD e vou levar lá para a pasta de SimpleSD. Então agora ele não está mais vazio, né? A pasta agora tem o programinha sd.py. Mas agora o que a gente está interessado? Em fazer esse programa ir lá para o GitHub. Para isso, eu dou uma olhadinha com o Git Status aqui, que vai me dizer tudo que foi mudado desde a última vez que eu fiz a sincronização. E olha só, ele está me dizendo que tem Untracked Files, arquivos aí que não estão sendo rastreados. E é justamente o arquivo que eu acabei de colocar, sd.py, marcou em vermelho. Então ele notou, olha, você mudou alguma coisa nessa pasta, alguma coisa que está diferente do que está lá na nuvem. Beleza, como é que eu faço para adicionar? Ele já me deu uma dica aqui, ó, é com git add, de adicionar. Então beleza, eu vou dar um git add no sd.py. E se eu der agora um git status, olha o que acontece. Ah, agora eu já não tenho mais untracked files, agora os arquivos já estão tracked, ou seja, eles já estão sendo rastreados. E ele já até disse, ó, novo arquivo sd.py. Que legal, né? Agora o meu arquivo está sendo rastreado, sd.py. Mas ainda não está lá no meu repositório. Se eu voltar lá no repositório e mandar dar um F5 aqui, ó, nada aparece. Então ainda não está sincronizado. Vamos voltar lá para o nosso terminal. O que eu preciso fazer agora é um commit,
que é tipo, eu preciso dizer que eu quero que esse arquivo seja mandado lá para a nuvem. Então, eu vou dar um git commit e vou dar uma mensagem aqui, ó, com "-m", e aí coloco aqui entre aspas. Para esse aqui, eu acho que eu vou colocar alguma coisa como versão inicial. Initial version. Eu posso colocar qualquer coisa escrita aqui, tá? Então, essa aqui é a versão inicial, então vou marcar com essa mensagem. Enter. Ah, legal. E você dá um git status agora? Olha só! Sumiu! Sumiu. Ou seja, foi comitado. Eu já estou com esse arquivo preparado. Será que ele foi mandado para a nuvem? Volto aqui, F5, e não foi mandado para a nuvem ainda. Isso porque o commit só diz que você quer mandar o arquivo, mas ele não manda de verdade. Para mandar, você precisa empurrar com o git push, empurrar lá para a nuvem. Pronto, deu um git push agora. E agora, se eu voltar aqui no GitHub, olha só, meu arquivo sd.py aqui, com a minha mensagem de commit, ó, initial version. Se eu clicar aqui, ó, eu vejo o código-fonte do meu arquivo. E é assim que a gente distribui os nossos programas pelo GitHub. Vamos ir agora para o nível profissional? Tudo bem, o meu programinha sd.py, ele gera imagens, mas ele é meio humilde, né? Ele gera sempre com o mesmo prompt, ele gera numa resolução pequenininha. Como que eu faço para usar aqueles programas super power, né? Tipo Automatic 1111, né? Que tem 1 trilhão de opções para gerar minha imagem. É fácil, você já está aqui no GitHub, é só pesquisar aqui, ó. Apago isso daqui e procuro Automatic 1111, Automatic 1111. Olha só, já até achou aqui embaixo, ó. Então clico aqui e tá aqui o programa. E olha só, não é muito diferente do que a gente fez. É um monte de arquivos também. Olha só, as mensagens de commit aqui estão aqui também. Lembra que a nossa era initial version? Aqui tem mensagens de commit diferentes, né? Porque já tem um histórico muito grande aqui de mexidas que esse programa já fez, né? Então, se a gente abrir o nosso, a gente vai ver, olha só, o nosso programinha tem um arquivo só e tem um commit só. Então, o histórico dele é bem pequeno, ele acabou de nascer, é um bebê. Enquanto o Automatic 1111 tem 5.986 commits. Então, olha só, por quase 6.000 vezes alguém mandou novos arquivos ou modificações de arquivos para cá. É um programa gigantesco. Então ele tem muita opção, muita coisa. Para o nosso programa chegar aqui nesse nível, ele vai ter que comer muito feijão com arroz. Olha só, essa é mais ou menos a interface que o Automatic 1111 tem. Só tem uma coisa que eu queria falar para vocês antes da gente instalar o Automatic 1111. E é uma coisa muito importante, Automatic 1111 não é o nome desse programa. O nome desse programa é Stable Diffusion Web UI. Automatic 1111 é o nome do usuário, ó, que é dono desse repositório. Assim como no meu repositório, o nome do meu programa é SimpleSD e o nome do dono do repositório é Applied Intelligence Lab, que sou eu. Então, a gente fala errado quando a gente diz, vou instalar o Automatic 1111. Não, o Automatic 1111 é um usuário. A gente vai instalar, na verdade, o Stable Diffusion Web UI. Só que, sei lá por quê, eu acho que é porque é em caixa alta o nome é Automatic 1111, aí todo mundo acha que o nome do programa é, na verdade, o nome do usuário, né? Então é um erro. A gente deveria chamar Stable Diffusion Web UI. Então tá bom. Como que eu instalo o Stable Diffusion Web UI? Vocês lembram como é que a gente instalou o nosso SimpleSD usando o git clone? Pois é, para instalar qualquer outro programa que está aqui no GitHub, é só dar git clone. Como que eu sei o que eu faço? É só clicar aqui em Code, ó, e olha só, aqui já tem a caixinha com o nome. Então, ó, clico aqui, ó, para copiar, volto lá na minha linha de comando, lembrando que aqui, ó, eu estou na pasta do meu programa, que é o SimpleSD. Eu não quero clonar o Stable Diffusion Web UI aqui, senão ele vai ficar dentro do meu programa, vai ser uma salada de fruta isso aí. Então eu volto um nível, né, com o cd.ponto, ó, voltei aqui para a pasta de download e agora sim, ó, dou um git clone aqui, ó, com aquele caminho do Stable Diffusion Web UI. E ó, tá clonando. Demora um pouco mais, porque em vez de um arquivo só, são alguns milhares. E acabou de clonar. Se eu der um ls aqui, ó, eu já vejo que tem uma pasta chamada Stable Diffusion Web UI, que é uma pastinha, ó, irmã do meu programinha super humilde SimpleSD. Eu consigo ver isso aqui, inclusive pelo Explorer, ó. Aqui tá a pasta do meu programa, o SimpleSD, e aqui tá o Stable Diffusion Web UI que eu acabei de clonar.
Na prática não existe diferença nenhuma entre o meu programa SimpleSD e o Stable Diffusion WebUI. São só dois programas que estão hospedados lá no GitHub. Um é muito maior do que o outro, mas são dois programas que estão usando exatamente a mesma infraestrutura, são programados na mesma linguagem e fazem a mesma coisa. Os dois geram imagens usando o Stable Diffusion. Tá bom, mas eu vou ter que entrar na pasta do Stable Diffusion WebUI e vou ter que criar o Virtual Environment e aí mandar instalar as bibliotecas e aí que eu consigo mandar rodar? É exatamente isso. Tudo aquilo que a gente fez com o nosso programa, criando o Virtual Environment para ter um isolamento, né, para ele não confundir as versões das bibliotecas, aqueles pip install que a gente fez para instalar diffusers, instalar torch, tudo isso a gente vai ter que fazer aqui no Stable Diffusion WebUI também. Só que, como isso é uma coisa que todo mundo faz o tempo todo, o que o Automatic 1111 fez? E quando eu falo Automatic 1111, eu não estou querendo falar o programa, eu estou querendo falar o usuário, né? O dono desse repositório do GitHub. O que ele fez? Ele criou um script, esse script aqui, ó, Web UI. E esse script aqui, ele já cria para você o Virtual Environment, ele já instala tudo o que precisa, ele já baixa o modelo, instala um monte de coisa e aí manda rodar o programa. Ou seja, ele criou um instalador, só que é um instalador por linha de comando. Então, depois que você dá o git clone, você entra na pasta aqui com CD e aí basta você colocar aqui, ó, webui.bat. E aí todo aquele processo que a gente fez manualmente, ele vai fazer automaticamente. Inclusive, a primeira coisa que ele faz, ó, criando o venv. Então aquele comando python-m venv que a gente fez, ele faz automático para você aqui. E agora ele está instalando as bibliotecas. Então lembra que a gente deu aquele comando gigante, pip install torch, torch audio, torch video e colocou mais uma URL gigante. Ele já colocou aqui pra gente, ó, e já está instalando o torch aqui. Então ele está fazendo a instalação automaticamente pra gente usando esse webui.bat. Não é nenhuma feitiçaria, é só tecnologia. Se a gente abrir esse webui.bat, a gente vai ver aqueles comandos lá dentro. E por isso que eu falei que esse vídeo aqui é muito diferente dos outros vídeos de instalação que eu já fiz antes e de vídeos de instalação que você já viu por aí. Porque aqui a gente aprendeu passo a passo tudo o que acontece por baixo dos panos. Agora a gente sabe, né? Para que serve o Git? Para que serve o Python? O que é Torch, né? Por que eu tenho que instalar Torch? Por que fica aqui 5 minutos quase para instalar esse Torch? Para que serve isso, né? E aí desmistifica um pouco essas coisas que a gente acha que é meio mágico, né? O GitHub. Cara, não tem nada a ver. GitHub é só um lugar onde você coloca código-fonte. Você consegue, né, como a gente fez aqui, criar um repositório lá no GitHub e colocar o teu programa lá. Não é um negócio assim que mega corporações fazem, não, qualquer pessoa pode fazer. Mesma coisa aqui com o terminal do Windows, né? Cara, aquela tela preta onde digita um monte de comandos. Cara, os comandos são super simples, é tipo cd para mudar de diretório, ls para listar os arquivos que estão dentro, até o git, né, que parece mais complicadinho. Cara, são 4 comandos, é um git clone. Agora você sabe o que o git clone faz, né? Você sempre digitava uns git clone aí quando queria baixar algum programa e tipo, o que é isso? Cara, git clone é só tipo ler os arquivos que estão lá no GitHub e baixar para tua máquina, é só isso. E as bibliotecas também, né? Agora você sabe o que é o pip, né? O pip é só para baixar bibliotecas. E o Virtual Environment também, cara, Virtual Environment é só um diretório chamado venv que fica dentro da pasta e que instala as bibliotecas lá dentro, só para não confundir com bibliotecas de outras versões que estão em outros lugares. As coisas são muito simples, na verdade, é porque ninguém explica, né? Ele só manda a gente fazer, mas agora você sabe como é que é. Então agora é só esperar aqui acabar essa instalação e a gente vai ver a carinha do Stable Diffusion WebUI. E olha só, instalação acabou. Já está dizendo aqui que o Stable Diffusion está rodando. Calma, Stable Diffusion WebUI está rodando. E se eu for lá no meu browser, taran, tá aqui a interface dele, bem bonitinho. Aqui em cima, ó, posso escolher um modelo. Então, vai usar o modelo 1.5. Vou pegar aquele mesmo prompt que a gente usou no nosso programa, né? No nosso SimpleSD. Então, coloco o prompt aqui, mando gerar e tá aí. Um astronauta andando de cavalo em Marte. Do mesmo jeito que o nosso programa gerou, daquele jeito, né, bem humilde, aqui também gera.
E é isso por hoje, pessoal. Esse vídeo foi para desmistificar esse negócio de Stable Diffusion, explicar qual a diferença de modelo para Web UI, explicar que a gente pode construir nós mesmos os nossos programas que lidam com Stable Diffusion e que GitHub, Python, toda essa parafernália aí é só um monte de ferramentas para ajudar a gente a programar e a distribuir os nossos programas. Ainda falta dizer qual que é a diferença, né, de Safe Tensors para CKPT para diffusers. Acho que faltou falar umas outras coisas também, mas esse vídeo já está tão longo que fica para um próximo. Então no próximo eu falo um pouco mais sobre esses formatos diferentes de modelos, sobre modelos, e é isso aí. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Falou!